Oi, tudo bem? Eu sou a Clarissa. Vamos conversar um pouquinho sobre discriminação de gênero? A discriminação de gênero contra a mulher existe desde os primórdios, e com o passar do tempo, este tipo de preconceito se tornou bastante aparente. Segundo dados do IBGE, 54,5% das mulheres estão ocupando ou à procura de trabalho. Dentre os homens, o percentual foi de 73,7%. A pesquisa aponta que a maior desigualdade salarial está no Sudeste e que apenas 34,7% dos cargos gerenciais do país são ocupados por mulheres. Por mês, essas diferenças são ainda mais acentuadas. As mulheres recebem, em média, 66% do que recebem os homens, os negros 50% do que recebem os brancos e as mulheres negras apenas 32% do que recebem os homens brancos. Dentro do esporte, a desigualdade é ainda maior. Mesmo que a participação feminina tenha aumentado nas últimas décadas, fica claro que ainda não é dado o devido incentivo à inclusão da mulher nesse meio. O afastamento feminino da prática esportiva é dado sob inúmeros discursos. Dentre eles, ressalta-se, como na Grécia Antiga, o fato de a mulher ser considerada sexo frágil, enquanto o esporte seria para os fortes. Além disso, desde a infância, a menina é criada para realizar as atividades domésticas e, futuramente, cuidar dos filhos. Tal fato mostra que a falta de incentivo às práticas esportivas começa desde cedo, já que requer tempo integral de dedicação. A desigualdade reflete no papel social do esporte na vida de jovens e crianças e também na das pouquíssimas mulheres que chegam ao mercado profissional. As atletas ganham até 40% menos que o mínimo recebido pelos homens. O esporte foi, e por muitos ainda será considerado um espaço masculino, de poucos para poucos. De 50 anos para cá, os meninos estão sendo criados praticamente da mesma forma. Não pode chorar, não pode ser sensível, não pode ser mulherzinha, não pode ter nenhuma característica que remeta a algo de feminino, porque isso é muito ruim. E a gente sabe muito bem o que é uma brincadeira de menina e de menina, né? Essa divisão de papéis. Você tá já ensinando para elas como é que vai ser a sua vida adulta. De mulheres vão cuidar e homens vão ser violentos, viver no espaço público. Umas coisas que eu passava e eu identificava que tinha alguma coisa errada e eu não sabia dizer o que era, e era porque eu era mulher. No futebol, por exemplo, a desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma realidade. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, as mulheres brasileiras ganham menos do que os homens em todas as ocupações selecionadas no estudo. Houve uma queda na desigualdade salarial entre 2012 e 2018. Mesmo assim, as trabalhadoras ganham, em média, 20,5% menos que os homens no país. Apesar de o dinheiro da FIFA, direcionado à Copa do Mundo Feminina, ter aumentado nos últimos anos, a quantia ainda não chega nem perto do que é destinado à Copa masculina. Enquanto os jogadores competem pelo prêmio de 4 milhões, no ano passado a seleção masculina da França, campeã da Copa, levou para casa 38 milhões. Quase 10 vezes mais do que o prêmio final oferecido para as mulheres. A subrepresentação das mulheres se aprofundou, o que torna o Brasil um caso alarmante quando comparado com o resto do mundo. As mulheres são 52% da população, mas são menos de 15% dos representantes, o que nos coloca em 157º lugar no ranking da Interparliamentary Union, composto por 196 países, de acordo com pesquisas realizadas pelo CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Ser homem, para mim, é uma invenção. Se ela é uma invenção histórica, cultural, ela pode ser reinventada. É importante a gente entender que o machismo ele é estrutural, ele está em toda a sociedade. Assim como mulheres aprendem em qual estereótipo elas devem seguir, os homens também aprendem. E o que é ser homem está cheio de cargas e está cheio de regras. Regras de comportamento pessoal, regras de relacionamento com as mulheres, regras de atitude social. Essas coisas, com o passar do tempo, te definem. Isso indica que, além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos avanços têm se apresentado nas últimas décadas. Os dados brasileiros se destacam negativamente em relação ao desenvolvimento dos demais países.
Segundo a União Interparlamentar, o Brasil é uma das piores nações em termos de representatividade da política feminina, apresentando poucos avanços. Em Brasília, dos 36 cargos eletivos disputados no Distrito Federal em 2018, apenas 9% das vagas são ocupadas por mulheres, cerca de 25%. Segundo o relatório da União Interparlamentar, UPI, o continente americano é o que mais se destaca no avanço das mulheres dentro da política. No total, 31,3% dos assentos dos parlamentos das Américas são ocupados por representantes do sexo feminino. Na Europa, o número é de 30%. Em resumo, a política feminina ao redor do mundo ainda é muito desvalorizada e continua sendo necessário inúmeros avanços e pesquisas sobre o assunto. Como inspiração, podemos citar os Estados Unidos da América e a Europa, que possuem os melhores índices de desenvolvimento nesse sentido. Como podemos ver, infelizmente a desigualdade entre gêneros é uma problemática histórica ainda muito evidente no mundo contemporâneo. E a gente só vai garantir a maior igualdade de gênero quando a gente conseguir olhar para essa construção social da diferença com todas as questões que ela traz para a mulher, mas também para o homem. Se os homens são parte do problema, eles precisam ser considerados como parte da solução desses problemas. De como é que a gente pode gerar oportunidades para homens e mulheres se desenvolverem, independente do fato de serem homens ou mulheres, de serem pessoas.